Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Parça, o podcast do Sou Parça. E hoje nós vamos falar sobre coordenação de pesquisa e estamos aqui com o coordenador de pesquisa, Antônio Maurício, ou mais conhecido como Pitangueira, pelos seus alunos. Diga aí, professor. Tudo bem, Lara? Agradeço o convite. Acho que é importante elucidar algumas dúvidas em relação à coordenação de pesquisa, projeto de pesquisa, atuação da coordenação. Estou à disposição, no que eu souber responder, estaria à disposição para responder. Pronto. Então, para começar, explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa coordenação de pesquisa. Olha, a coordenação de pesquisa, normalmente, ela é um elo entre gestão, pesquisadores e discentes, né? Antes de eu explicar mais profundamente, eu gostaria de dizer que eu estou na coordenação de pesquisa, né? Não sou, porque o cargo vai modificando ao longo do tempo. Tem aproximadamente 1 ano e 3 meses, e o papel do coordenador, em princípio, é fazer esse elo, né, de ligação entre o que vem da gestão, da pró-reitoria, o que está aqui gerido no campus, as demandas dos pesquisadores com os projetos de pesquisa e os desejos dos discentes em atuar em algum projeto de pesquisa, iniciação científica ou algo voluntário para trazer resultados tanto para a instituição como para a sociedade. Pronto. E sobre isso, hoje, assim, pensando no campus IFBA-SAGE, como é que o senhor avalia a importância desse trabalho? Voltando, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim de um outro campus, o campus de Salvador, que já é um campus que tem mais tempo, né? Talvez juntando todas as unidades do Instituto Federal da Bahia, o campus Salvador já tem um bom tempo, né? E quando eu vim para cá, para o campus Santo Antônio, e recebi o convite, era exatamente para tentar, de alguma forma, alavancar um pouco mais a pesquisa. Conversei com o então diretor de ensino, professor Igor, conversei com a antiga gestora, professora Carla, que deixo aqui meu agradecimento, Carla Renato, que deixou bastante organizada a coordenação de pesquisa. Então, a ideia principal era alavancar, né, a pesquisa aqui, de alguma forma, e o caminho, vou contar ao longo do nosso bate-papo aqui, mas o caminho foi traçar parcerias com outras instituições para a gente poder trazer projetos para cá e que esses projetos, né, sejam escaláveis para outras demandas e futuramente a gente ter cada vez mais projetos de pesquisa aqui no nosso campus. Com certeza. E por falar em mais projetos no campus, como é que é dado esse apoio aos projetos? Normalmente, em termos de projeto, a gente tem algumas configurações, né? Inicialmente, um professor, um docente pode submeter um projeto de pesquisa, um estudante pode também propor para um professor um projeto de pesquisa, só que tem que sair para um professor, que é um coordenador, e o ponto de entrada normalmente são os projetos de fluxo contínuo que pode ser feito ao longo do tempo, não tem uma data pré-marcada para iniciar, né? Então pode ser feita de forma corrente. Em outras situações também tem com editais, né? Normalmente são editais de fora, que a gente acolhe e passa para os pesquisadores. Mas o papel inicial é dar esse apoio ao docente e para que novos projetos sejam desenvolvidos. Pronto. E sobre o projeto, quais são esses projetos que hoje estão, né, em vigor aqui no campus? Hoje a gente tem alguns projetos de pesquisa no fluxo contínuo, né, que normalmente não tem bolsa, são projetos aqui de edital interno do Instituto Federal. Então tem alguns, eu não me lembro o número de cabeça, mas tem alguns que estão sendo executados. Temos outros de iniciação científica que foram, por exemplo, aprovados no ano passado, estão sendo executados até esse ano. Teve um edital agora, alguns editais, né? Agora eu acho que é mais ou menos uns 5 editais que eu me lembro de ser. Não sei o número corretamente, mas uma quantidade razoável. E existiram submissões de docentes daqui, alguns foram aprovados, outros ficaram em lista de espera. Então teremos novos projetos para serem executados desse ano até 2026. E talvez o maior projeto, provavelmente, do campus foi exatamente uma parceria, né? Programa para Educação, Educação pelo Trabalho, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo, que é chamado PET Saúde Digital,
que aí foi um projeto bastante grande, são 9 docentes tutores da UFRB e 9 daqui do IFBA, algumas bolsas de pesquisa para estudantes da UFRB e para aqui 22 bolsas para estudantes do IFBA. Talvez tenha sido o maior projeto aqui no campus e fez parte, né, dessa minha proposta quando eu assumi de tentar alavancar e trazer parceria justamente para ter projetos de pesquisa com bolsa, tanto para docentes como para discentes. O senhor falou um pouquinho sobre os editais, falou sobre o fluxo contínuo e falou também que tem editais, né, específicos para essa parte de pesquisa, e o senhor pode citar alguns desses editais? Normalmente os editais, a gente tem os editais internos, né, que é chamado fluxo contínuo, você terminou de comentar. Agora tem outros editais que são de agências de fomento. Então, por exemplo, normalmente tem muitos editais que vêm da FAPESB, né, da Fundação de Amparo aqui, a pesquisa do Estado da Bahia. Alguns, por exemplo, da CAPES, tem alguns como do CNPq, né? Esses normalmente têm, pelo menos tem bolsa para estudantes, e alguns projetos têm bolsa, inclusive para os docentes, que é o caso desse que a gente recentemente aprovou em parceria com a UFRB. Pronto. Também sobre isso, como é que a gente tem promovido as estratégias para promover a iniciação científica? Isso é uma ótima pergunta, porque era um outro desafio que eu encontrei aqui no campus, né? A gente tem uma situação, né, um campus relativamente novo, se for comparado a outros, né? E a carga horária dos docentes ainda é algo, assim, considerada relativamente alta. Tem um segundo ponto, que muitos dos discentes trabalham, né? Então já são CLT, não pode receber bolsa sendo CLT. Então, uma das formas da gente incentivar é fazer divulgação de vários editais. A gente tem um grupo dos docentes e grupo de todos os membros do IFMA. Então, cada edital que é repassado da Pró-Reitoria para a coordenação de pesquisa, a gente passa para os professores. Os que tiverem interesse, vêm à coordenação tirar as dúvidas. Houve um recente edital agora, né, que não me lembro o nome de cabeça, mas é algo similar, cientista no governo municipal, que foi da FAPESB, e algumas submissões foram feitas de professores daqui. Então, normalmente é esse apoio nesse elo. Pronto. E sobre a iniciação científica aqui no campus? Ela é mais voltada para a tecnologia ou ela se abrange em outras áreas também? Um exemplo é esse projeto que a gente aprovou, o PET Saúde, né? Que digamos que ele é intercambiável entre tecnologia e a aplicação da tecnologia em saúde. Eu considero o nosso campus um campus bem focado em tecnologia, né? Porque tem um curso, né, de informática, temos no superior redes, computadores, análise de desenvolvimento de sistemas e multimídia, mas não necessariamente significa que a gente vá apenas fazer projetos hiperfocados em tecnologia ou tecnologia de informação, né? É claro que a gente vai ter que abarcar os conhecimentos que são da área da gente, especificamente dessa área, mas a gente pode fazer projetos que sejam, digamos assim, uma mescla entre tecnologia e outra área de saber da sociedade. Então não é restrito. Obviamente, boa parte dos professores está mais focado na área de tecnologia, mas não significa que deverão existir apenas projetos em tecnologia de informação. Então, a gente vai usar a tecnologia de informação porque é a expertise que a gente tem, mas pode, obviamente, aplicar em outras áreas, como é o caso, por exemplo, para projetos da área de saúde, que é o que recente que a gente aprovou. Pronto. O senhor também citou alguns desafios que podem vir a acontecer na questão de iniciação científica, mas eu queria agora que o senhor discorresse um pouquinho sobre os maiores desafios para a pesquisa no campus. Bom, isso também é uma ótima pergunta, Lara. Desafios, né? Do lado do docente. Do lado do docente, a gente ainda tem uma carga horária muito grande. Sim. E, na minha visão, eu considero que deveria haver, inclusive para a progressão dos docentes, maiores pontuações para quem tem projetos, submete projetos de pesquisa. Muitos dos artigos são derivados de projetos de pesquisa. Então, minha opinião pessoal é que deveria ter um incentivo maior a quem produz, né, escreve projetos, submete,
gerencia o projeto e normalmente os projetos saem artigos, né? Sim. Do lado do discente, tem essa questão, né? Boa parte dos discentes trabalha, né? Então fica mais complicado, trabalhando, estudando, ter uma alocação de tempo para o projeto de pesquisa. O professor aqui no campus, quando a gente fala sobre projetos de pesquisa, o senhor acha importante que as pessoas logo no comecinho do semestre se engajem em projetos? E sim, como que eles podem se engajar nesses projetos? Eu tenho uma opinião pessoal, né? Isso, claro, né? Vai de professor para professor, de local para local. Eu acho que o primeiro semestre deveria ser um momento, né, para o estudante se acomodar no curso, na instituição, se acomodar no sentido de se adaptar. E a partir do segundo, terceiro semestre, já adaptado, já conhecendo na dinâmica do campus, aí sim poderia pensar em participar de algum projeto inicial, talvez não um projeto mais complexo, e ir escalando. Eu acho que o primeiro semestre deveria ser para a ambientação, se eu posso dizer assim, do estudante. Não que impeça, às vezes a gente recebe estudantes que passaram por outras instituições ou até por outros cursos, têm alguma experiência, então não impede que esse estudante que já tem alguma experiência desde o primeiro semestre, ele possa se engajar, por exemplo, em algum projeto no fluxo contínuo. Não é algo assim taxativo. Agora, um aluno que está tendo contato primeiro com a graduação superior, então acho que o ideal era fazer a pesquisa, depois e primeiro concluir o primeiro semestre bem feito, para depois ir pensando em pesquisa, né? Mas, volto a repetir, não é algo que seja primeiro semestre não pode fazer, não é isso. Pode fazer a depender da experiência e vontade também e disponibilidade de tempo. Sobre essa questão de pesquisa e tudo mais, a gente fez o nosso podcast, né, a parte 1, falando um pouquinho sobre, sobre o projeto de extensão. E quando a gente fala de extensão, a gente fala de dentro do IFBA para fora. Mas o projeto de pesquisa é uma coisa mais interna. Como que a comunidade externa ela também pode se beneficiar com esse projeto de pesquisa? Não necessariamente ele é algo interno, né? Porque um projeto segue mais ou menos, né, a submissão do projeto, a execução, mas os resultados, né, normalmente são expostos, ou pode ser via publicação de artigo, ou seminário, apresentação, normalmente bolsista de iniciação científica, né, que via FAPESB ou CNPq ou CAPES, ele deve apresentar o trabalho dele na CICT, né, que é essa semana aí voltada, né, para essas apresentações da parte de iniciação científica. Outros podem expor, né, como workshop, oficina, os resultados. Esse projeto específico que a gente está em parceria com a UFRB e outros locais aqui do município, né, eu considero ele um projeto de pesquisa, mas também um projeto de extensão, porque a gente vai desenvolver, muito possivelmente, software para alguns grupos de aprendizagem tutorial, que a população vai se beneficiar, né? Então, tem locais específicos do município que atendem, né, a pessoas desse município e de outros, e possivelmente eles vão se beneficiar com isso. Então, é uma extensão do projeto em si. Eu diria que esse projeto envolve as duas coisas, projeto, extensão e obviamente, ciência, né? E a comunidade vai se beneficiar desse projeto, justamente no lado da gente, no lado da UFRB, com os aspectos relacionados à saúde, e o lado da gente com propostas de tecnologias de informação para que seja utilizado em cada grupo, em cada local daqui do município. Entendi. Esse projeto que o senhor falou é um projeto muito grande. Muito grande. Acho que todo o IFBA daqui de SAGE ficou sabendo. Mas por falar nisso, existe alguma estratégia específica que vocês utilizam para divulgar essas pesquisas científicas, esses projetos de pesquisa com os alunos, para que os alunos se engajem? Tem alguns passos, né? Normalmente a gente acolhe, né, o coordenador de pesquisa, recebe os editais vindo ou de colegas, especialmente da PRPGI, né, que é a Pró-Reitoria, e a gente repassa para os professores, e aí os professores, quando submetem os projetos, então, aprovados, eles podem fazer convites, né, a alunos específicos para participar. No caso específico
desse projeto, que é um projeto bem grande, né? Então a gente recebeu o convite para ser parceiro da UFRB na parte de desenvolvimento de software, tecnologia de informação em si, e designamos 22 vagas para os estudantes daqui do IFBA, estudantes no nível superior, né? O projeto é para o nível superior, então estudantes do curso de ADS, do curso de rede, do curso de multimídia. Aí, quando houve aprovação de fato, nós começamos uma seleção, porque é um número bem grande, né, de bolsistas. A diretora de ensino confeccionou um edital, foi feita a divulgação, essa foi uma divulgação maior, né, foi tanto no site do IFBA, como os professores divulgando também, e eu particularmente, no intervalo, em alguns dias, logo após a volta do intervalo, eu passei pessoalmente em cada sala para divulgar. Então, uma divulgação bem ampla. A gente tem essa preocupação. Em outras situações, né, quando é para divulgar resultado, divulgar pesquisa, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que também já está sendo pensada por agora, que é uma forma de também trazer os estudantes, os docentes para ver os resultados e, em princípio, ter esse maior contato, né, com workshops, oficinas, resultados e possíveis projetos. Sim. O senhor falou sobre resultado, né? Tem desafios para divulgar esses resultados? Desafio em que sentido? Assim, há dificuldades para... aí, isso tem uns lados positivos e negativos, né? Por exemplo, se um docente junto com um discente bolsista, no caso, digamos, que tenha sido um professor que orientou o projeto e um discente que foi bolsista de iniciação, e, porventura, uma das divulgações do resultado foi a publicação de um artigo num congresso e que deva ser apresentado nesse congresso. Então, uma questão, talvez uma dificuldade, é a questão orçamentária desse docente ou do discente ter que se deslocar até um local, por exemplo, algo para apresentar o seu resultado. Então, a gente tem, sim, em princípio, questões orçamentárias, né? Mas nada impede que na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia o próprio estudante queira divulgar a pesquisa dele, os resultados. Então, como é local, não tem, digamos assim, essa restrição orçamentária. Mas se for, eu já tive casos em Salvador de uma estudante que fez um projeto e foi aprovado, né, no Congresso Internacional, mais realizado em São Paulo, com o TEX, e a gente teve que correr atrás de orçamento, né, para poder fazer a viagem, estadia. Então, a gente fica dependente, né, dessa parte. Quando é internamente, menos mal que a gente está no local, então é possível fazer essa divulgação. O senhor falou um pouquinho da questão orçamentária. Existe uma outra fonte de recurso que venha externa ao IFBA para esses projetos? Normalmente, os caminhos, se há possibilidades internas, né, que poderia ser cota do próprio campus, mas, obviamente, isso depende do orçamento que o campus tenha para designar, né? Já tem o gasto com a estrutura, então designar uma verba depende, né, ano a ano. Externo tem as agências de fomentos, né? Então, FAPESB, por exemplo, CNPq, CAPES, depende do projeto, e outras agências de fomentos. Então, normalmente, quase sempre são agências que divulgam editais e, em específico, alguns editais tem designação de verbas para a pesquisa ser desenvolvida. Normalmente é assim. Entendi. A gente tem mais algum plano de expansão das áreas de atuação dos projetos de pesquisa, assim como o senhor disse, por exemplo, desse projeto? É uma missão que eu mesmo coloquei, né, enquanto coordenador, é exatamente ampliar o espectro da pesquisa aqui no campo de alguma forma. E quando eu parei para analisar, né, fazer o meu plano pessoal de metas na coordenação, eu percebi que uma primeira saída para isso, né, para alavancar a pesquisa, era com parcerias, né? Então, nós somos um campus novo, né, tem a questão de carga horária ainda, boa parte dos docentes tem uma carga horária considerada alta. Então, eu fui buscar parcerias, conversei bastante com a gestora de pesquisa da UFRB, e nesse aspecto a gente está em processo, além dessa parceria com esse novo projeto,
a gente tem, em princípio, um acordo de cooperação técnica, tanto para pesquisa e extensão com a UFRB, né? A UFRB tem a área de saúde, né? Já é uma universidade, tem inúmeras patentes, e a gente poderia entrar com o desenvolvimento de software, outras tecnologias de informação, e a gente já está nesse processo, né, de tratativas, não só com a UFRB, acho que com o projeto atual que está dando início com o PET Saúde Digital, a gente vai poder ter outras parcerias, inclusive com o município, com o governo, e tentar de alguma forma alavancar cada vez mais. Eu digo que eu sou sonhador, né? Meu objetivo aqui é que a gente chegue a hora que tenha tanto projeto que diga, talvez não dá para submeter mais outro que a gente já está, né? Sim. Então, esse é o meu objetivo pessoal de fomentar essa cultura, né, de projetos científicos e fazer com que os estudantes também tenham esse contato, porque eu acho que é uma aplicação da análise crítica antes da entrada no mundo profissional. Então, você pode aplicar o que é visto, boa parte teórico-prático no curso, num projeto de pesquisa e ter experiência. Sim, com certeza. É muito importante para os alunos se engajarem também. E principalmente a questão de expandir as áreas é uma coisa muito importante também. Até mesmo para a comunidade externa ver aquilo acontecendo e falar, olha, o IFBA que está planejando aquilo ali é uma faculdade, eu já sabia o que era o IFBA. E aí, então também tem a oportunidade de conhecer o instituto. E, enfim, é muito importante. Novamente agradecer o senhor por, né, estar aqui, responder nossas dúvidas. O senhor tem mais alguma coisa para falar sobre o projeto ou sobre alguma coisa que o senhor queira pontuar? Gostaria sim de mandar uma mensagem especial para os discentes, né? Muito se pensa, olha, alguns já foram na sala da coordenação de pesquisa, tem pesquisa aí para mim, mas assim, não só necessariamente o docente é quem desenvolve uma ideia, o estudante pode trazer uma ideia também para um professor que tem afinidade na área que ele deseja ali, pode trazer uma ideia, pode construir em conjunto com o docente, né? A gente está aberto, procure os professores, procure dos professores saber se eles têm projetos submetidos que estão aguardando resultado, se eles têm projetos em mente e que podem sair via fluxo contínuo. Fluxo contínuo é ótimo para começar a aplicar, né? Não tem bolsa, verba financeira, mas pelo menos é uma porta de entrada para já pegar o estilo, curricularmente é excelente. Então, não fiquem apenas aguardando que o docente vá propor. Procurem também os docentes, venham conversar comigo na coordenação de pesquisa, manda um e-mail para a coordenação de pesquisa, tem no site do IFBA todos os e-mails lá, mostre suas ideias, diga as dificuldades, sejam proativos, isso é o que é mais importante. Não fiquem só esperando que venha, né, do docente ou da direção, da coordenação, no caso aqui da gente de parcerias, mas traga também possibilidades, traga ideias. Vocês são tão inteligentes, têm tantas possibilidades, tantas ideias, por que não trazer para os docentes e propor ideias? Esse é o convite e desafio que eu faço para vocês. Muito bem, professor, muito obrigada. E pessoal, é isso aí. Obrigada também por quem assistiu aí até o final. Nos vemos no próximo episódio.